Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, capítulo de número 24. Passaremos a ler a partir do versículo 13. Quero neste momento aproveitar também a oportunidade para agradecer a toda a igreja do Senhor Jesus, que tem velado por nós em oração, pela minha família, especialmente a irmã Judite, que tem nos ajudado bastante neste processo que estamos atravessando. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus, a cada filial, a cada pastor que tem mandado uma mensagem, que tem orado por nós. São dias difíceis, mas Deus tem provado de que a cada dia Ele está conosco, Ele está nos ajudando, Ele está colocando alegria no nosso coração, que não é uma alegria externa, senão a alegria do Espírito Santo. Amém? Então o versículo 13 do capítulo 24 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, diz: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E ele lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Quem diz amém? Amém. Querida igreja do Senhor Jesus, esse texto em apreço, escrito pelo evangelista Lucas, retrata a história de dois discípulos de Jesus que saíram de Emaús para Jerusalém, que distava aproximadamente 11 quilômetros. Alguns escritores chegam a dizer que era de 11 a 13 quilômetros de caminhada. E eles saíram de Emaús para Jerusalém com uma perspectiva na mente, com um sonho na mente, porque em Jerusalém estava o rabino da Galileia, Jesus Cristo de Nazaré, operando milagres, dizendo ser ele o Messias, e as evidências tudo mostrava que de fato ele era o enviado de Deus, o Messias desejado pela nação de Israel. Porque no seu ministério, Jesus reunia pelo menos três características importantes. Ele era mestre, ele era profeta, ele era sacerdote e posteriormente eles iriam coroá-lo como rei. Mas esses discípulos, que alguns comentaristas dizem que eles faziam parte dos 70 que foram enviados a pregar o evangelho do reino, eles viram a sua esperança ir embora, porque mesmo Jesus sendo quem era,
poderoso, ressuscitando a mortos, curando cegos, limpando leprosos, perdoando os pecados, mas eles perceberam na trajetória acompanhando Jesus, que um belo dia Jesus é preso no Getsêmani, as pessoas zombam dele, julgam ele, prendem-os e levam a uma cruz. E agora, depois de Jesus sepultado, esses discípulos concluíram consigo que não tinha mais ou muita coisa que fazer em Jerusalém, porque a sua esperança havia morrido. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 13 que esses dois discípulos, eles deixam Jerusalém e voltam para Emaús. Deixar Jerusalém naquele momento e ir para Emaús, mesmo que fosse as suas residências, era desistir do projeto de Deus, era desistir de todas as promessas de Deus, era desistir daquele que havia dito que morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria e ascenderia aos céus. Mas o ser humano, e isso acontece também conosco, como crente que somos, às vezes estamos com a nossa fé triunfalista, a fé lá em cima, acreditando em tudo, e de repente as coisas começam a sair do nosso controle, daquilo que a gente idealizou, daquilo que a gente pensou, e a gente começa a se frustrar. Quando a gente olha para esses dois discípulos, eles estavam frustrados, eles estavam decepcionados, não com Jesus, mas por causa da perspectiva que eles foram a Jerusalém. Nós vamos ver que quando eles voltam de caminho para Emaús, Emaús era um vilarejo que o seu nome quer dizer água quente, por causa das suas fontes termais, que serviam para saúde das pessoas que ali chegavam. E isso implica dizer que esses discípulos, eles estavam procurando agora um conforto para si, que não era Jerusalém. Porém, nós observando a palavra de Deus, nós vamos entender de uma vez por toda que a bênção está em Jerusalém. Mesmo que Jesus estava, como eles disseram, morto, e que talvez não havia cumprido com todo o projeto de Deus na sua concepção, mas a bênção estava em Jerusalém. Eu quero já abrir um parêntese nesta noite para dizer que, independente daquilo que venhamos passar, independente do que venhamos padecer, nunca devemos deixar Jerusalém, porque Jerusalém é onde está o palco das realizações de Deus na vida da humanidade e, por que não dizer, na vida dos crentes que aqui estão. Glória ao nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém e eles foram para Emaús. Só que eles foram para Emaús falando do principal personagem da história. Eles foram para Emaús conversando entre si acerca de Jesus. Amém? Perceba que há uma atitude diferente desses dois discípulos, daquelas três Maria, Maria Madalena, Joana e a outra Maria, que ao invés de sair de Jerusalém, elas vão ao sepulcro aonde tinham colocado Jesus. E por elas terem ido ao sepulcro, mesmo que Jesus estava morto, mesmo que elas estavam preocupadas com a grande pedra que estava na porta do sepulcro, mas isso não impediram
Mateus e Marcos vai dizer que elas iam conversando, dizendo: quem vai remover aquela pedra? Porque a pedra era grande, era pesada, estava selada com o selo do Império Romano, aleluia. Mas quem vai à procura de Jesus, mesmo naquela circunstância, pode perceber que quem vai à procura de Jesus, Jesus honra a fé dessas pessoas, aleluia. Porque quando elas chegam lá no sepulcro, elas têm uma surpresa agradável: a pedra está removida, o anjo está sentado sobre a pedra e pergunta para ela: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou, aleluia. Aleluia. Em qualquer circunstância da vida, devemos buscar a Jesus. Amém? Nenhum problema, nenhuma circunstância contrária pode ser maior do que o nosso desejo por Jesus. Amém? Se Ele fizer milagre, como diz o hino, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E não precisamos de prova alguma de Deus para o adorá-lo como Ele é, porque Ele já salvou a nossa vida, já perdoou os nossos pecados, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e um belo dia nós vamos ouvi-lo chamar o nosso próprio nome. Bendito é Jesus para sempre, aleluia. E quando eles vão, e o que eu acho interessante e lindo é Jesus, é que Jesus socorre aqueles que vai à sua procura, mas Jesus socorre também os desistentes, amém? Jesus socorre aqueles que estão indo para Emaús, que estão se distanciando de Jerusalém, aleluia. Perceba que quando eles vão chegando no caminho, caminhando, conversando, aleluia, o versículo 15 diz assim: e aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo pergunta um ao outro, aí a Bíblia diz: o mesmo Jesus. Amém? Diga comigo nesta noite: o mesmo Jesus. Aleluia. E o que aconteceu? O mesmo Jesus se aproximou, porque Jesus, ele tem prazer em se aproximar, em estar perto de quem fala dele, de quem conversa sobre ele. Oh, irmãos, que a nossa conversa todo dia, o dia todo, fosse sobre Jesus, aleluia, fosse acerca deste homem maravilhoso chamado Jesus de Nazaré, aleluia. Jesus se aproximou e agora eles não vão só. A Bíblia diz que Jesus se aproximou e ia com eles. Você sabia que você não está só? Amém? Você sabia que independente de estar sofrendo, de estar chorando ou sorrindo, você não está só. E você não está só, não é porque eu estou dizendo que não está só, é porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra do mal. Onde você estiver, fique sabendo que Deus vai estar com você. Amém? Aleluia. Mesmo quando alguém pensa estar fugindo, como no caso de Jonas. Jonas disse: eu vou fugir. Pegou o navio, pagou a passagem, desceu para o porão, foi dormir. A tempestade veio, os marinheiros jogam ele dentro do mar. O grande peixe engole ele. E quem sabe ele disse: agora eu acabei com tudo, Nínive não vai ser evangelizada. Mas no capítulo 2 a gente vai ver que com 3 dias e 3 noites no ventre do peixe nem morria, aleluia. E não sabia onde estava, mas Deus sabia onde ele estava, e Deus estava com ele, aleluia. A Bíblia diz que ele resolve fazer uma oração. E no capítulo 2 você vai ouvir Jonas dizer assim: do ventre do inferno eu gritei, e ele ouviu a minha oração.
Aleluia, aleluia. Ninguém grita dentro do ventre de um peixe, mas tem alma gritando. Quem sabe você estar aqui nesta noite e a sua alma está gritando por socorro. Fique certo que Deus já ouviu, já registrou e Ele fará alguma coisa pela tua vida. Em nome de Jesus, aleluia. E agora Jesus ia com eles. E é tão bom quando Jesus vai com a gente, sim ou não? O caminho fica curto. Aleluia. Fica fácil de caminhar. É tão bom ter a certeza da presença de Jesus com a gente. Este podemos dizer que é o amigo inseparável. Aleluia. Diga assim comigo: Jesus é meu amigo inseparável. Você pode adorar a Ele nessa noite? Aleluia. Jesus ia com eles. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados, não conheciam Jesus, porque as decepções, as frustrações, a tristeza faz com que a gente não perceba que Jesus está com a gente, mesmo Ele estando. Porque a gente vai questionar: se Deus está comigo, por que eu estou sofrendo desse jeito? É uma pergunta de retórica que muitas pessoas fazem. Mas saibam que em meio ao sofrimento, Jesus está com a gente. O problema é que muitas vezes nós estamos falando, e isso tem estado na minha mente diuturnamente. Parece que nós estamos formando seguidores de Cristo que acredita em Jesus, só no Jesus que faz milagre, que está fazendo coisas grandes. E aí, quando vem os momentos de dificuldade, esta pessoa tende a parar, a baixar as armas, a ficar cabisbaixo. Por quê? Porque ele aprendeu só acerca do Jesus que faz, mas ele não aprendeu acerca do Jesus que às vezes ele não faz, e mesmo assim ele é Deus. Amém? É como um filho que o pai sempre dá alguma coisa a ele, e quando o pai não dá, ele diz: papai é malvado, papai não me dá. Aleluia. E começa a vir as frustrações. Mas olhe que esses discípulos, eles estavam indo e Jesus estava com ele, e Jesus agora entra na conversa. É bom quando Jesus entra na conversa. Amém? Quando Jesus se aproxima e entra na conversa, e Jesus diz assim: que palavras são essas que vocês trocais pelo caminho? E eu acho interessante, e eu quero frisar nesta noite, neste versículo 17, porque Jesus faz duas perguntas. Primeiro, o que é que vocês estão falando? De quem vocês estão falando? Segundo, Jesus disse assim: e por que vocês estão tristes? Interessante, né? Jesus tinha chegado ali, ouviu a conversa dele, porque o coração deles estava turbado, eles estavam tristes, aleluia, eles estavam desanimados, desanimando de tudo, aleluia. E Jesus disse: por que vocês estão tristes? E aí eles começam a colocar o cerne do problema. Ele disse: você é peregrino em Jerusalém, só você, que não sabe o que tem acontecido. Não se fala outra coisa a não ser de Jesus, um profeta que foi poderoso. Era a compreensão deles. O profeta que foi poderoso em palavras, que operou milagres, maravilhas. Mas os principais dos sacerdotes, os anciãos, os entregaram para Pilato. Ele foi condenado e foi morto na cruz. E Jesus está aí caminhando com ele e escutando eles. Aí eles disseram assim, aleluia. Eles disseram assim: e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas contudo, hoje já é o terceiro dia. Aleluia.
Hoje já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então aí eles declaram para Jesus qual era a expectativa deles e a frustração deles. Eles achavam, e de fato era, que era Jesus que iria remir a Israel. Mas eles disseram, ele foi crucificado, mataram ele. E como é que ele pode agora remir Israel estando morto? Se você continuar lendo, e eu não vou ler, para a gente já partir para a conclusão, você vai ver de que eles dizem assim. Eles dizem assim: é certo que algumas mulheres foram ao sepulcro e chegando lá, a pedra estava removida. Olharam o sepulcro e não viram ele, e disseram elas, porque o caminho de Emaús vai deixando a gente um pouco cético, sem crer, sem acreditar naquilo que Deus falou, amém? Aleluia. Disseram elas que viram anjos com roupas resplandecentes, que disseram a elas que ele ressuscitou, mas elas não viram. Pedro e outro apóstolo foi lá, viu o sepulcro vazio, mas também não viu ele. Então isso não é uma prova no pensamento deles que ele ressuscitou. Aí Jesus diz assim: ó tardio de coração, ó nécios de coração, e tardio para compreender o que está escrito nas escrituras acerca do Cristo. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Vocês são devagar, vocês são vagarosos para entender o que está nas escrituras, vocês são nécios, tolos, aleluia, porque vocês deviam acreditar. Por quê? Porque eles acreditavam apenas no Messias triunfante, operador de milagre, que entraria em Jerusalém montado em um cavalo, que faria, que subjugaria o Império Romano. Mas só que a Bíblia dizia o contrário. A Bíblia dizia, aleluia, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia dizia em Isaías que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia dizia em Isaías 53 que ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. A Bíblia dizia que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando alguém está assim, só tem uma forma de convencer ele: é esclarecer as escrituras para ele. Aí observe que Jesus, daí para frente, Jesus toma a palavra e começa a explicar as escrituras desde Moisés, desde o Pentateuco. Que aula maravilhosa, que aula teológica eles tiveram a caminho de Emaús. Quem sabe Jesus abriu a Bíblia em Gênesis capítulo 3 e falou da semente da mulher. Quem sabe ele abriu a Bíblia, as escrituras no capítulo 18 de Deuteronômio, quando Moisés disse que ele morreria, mas Deus levantaria no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ele, e aquele que não o ouvisse morreria. Quem sabe ele abriu os Salmos 22, o Salmo do Messias sofredor, que falava do sofrimento, dos pormenores, de que Jesus ia ser traído, de que o seu melhor amigo levantou contra si o calcanhar. Quem sabe Jesus citou Isaías 53, e eles vão caminhando, e eles vão, a mente deles vão abrindo, o coração vai queimando, vai fervendo, porque crente que é crente com a palavra de Deus, o coração ferve, porque quando a palavra chega, expulsa as tristezas. Quando a palavra chega, expulsa os desânimos. Quando a palavra chega, ela levanta aquele que está caído e prostrado, porque a palavra é a grande geradora de fé. Chegamos em Emaús.
Aleluia. Eles vão entrar em sua casa, quem sabe para dar a notícia à sua família que o plano deu errado. E Jesus faz que vai passando mais adiante. E eles, como bons hospedeiros, diz a Jesus: Senhor, já é tarde, já está escurecendo, pousa essa noite aqui conosco. Oh, aleluia. Entra conosco aqui, Jesus. E na hora de partir o pão, quando Jesus dá graça, quando Jesus ora ao Pai, eles estão ali observando, e parece que eu vejo eles conversando entre si. Disse: o partir do pão é o mesmo, a voz é a mesma. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Jesus vai chegar nesta vila de Emaús que tu estás passando, e Ele vai se revelar com poder, com graça, com milagres da tua vida. Aleluia. Quando Ele abre os olhos, cadê Ele? Onde está Ele? Pergunte a mim, cadê Ele? Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite para alegrar a tua alma. Aqueles discípulos, agora eles criam ânimo e não ficam em casa. Eles vão para Jerusalém e diz: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E eles vão para o cenáculo e vê Jesus chegando e dizendo: a minha paz vos dou. Aleluia. Aleluia, aleluia. E eles aí entendem porque eles têm que ficar em Jerusalém, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E eles ficaram ali e com certeza foram revestidos do poder de Deus. Nesta noite Jesus está te convidando: fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Aqui é casa de pão, casa de milagre, casa de provisão, casa onde Jesus dá a paz. E nesta noite, sei com alegria, porque Ele está conosco. Amém.